Lucas 16, versículo 1 a 13, sobre esse versículo 13, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus ou ao dinheiro, que Jesus Cristo coloca aqui no Evangelho. E significa, eu falava ontem, significa que dois senhores, significa que um é Deus e o outro é o dinheiro. E eu falava sobre o que é experimentar o senhorio de Deus, ou o senhorio de Cristo. Né? Viver a vida conforme o senhorio de Cristo. E agora, nessa mesma analogia, viver a vida conforme o senhorio do dinheiro. Como eu falava ontem, vale repetir, que quando Cristo ele extrai essa palavra Senhor, é importante que você entenda isso, ele extrai numa cultura que era escravista, existia escravo e era normal na época. Por quê? Porque a palavra Senhor hoje, por não estarmos mais vivendo numa sociedade escravista, graças a Deus, a palavra Senhor hoje, ela, não é que ela perde sentido, ela arrefece o sentido. O sentido da palavra Senhor fica mais pobre do que era numa cultura escravista. Porque existiu o Senhor, por exemplo, lá, a cultura escravista do Brasil, vamos lá, vamos lembrar, os livros de história, o senhor de engenho e os seus escravos, tá? Veja bem, a palavra Senhor hoje, como eu disse já, ela perdeu, não o sentido, mas ela se enfraqueceu demais, porque ela apenas mostra para nós que quando eu falo, eu chamo meu pai de Senhor, meu pai, fulano, vem cá, Marcos, vem cá, Senhor, não é? Muitos filhos falam isso, e tem pai que exige que o filho pronuncie para o pai o Senhor, e eu acho isso correto. Por quê? Porque o Senhor, hoje, a palavra Senhor só representa que alguém, que é o meu Senhor, tem autoridade sobre mim, regula o meu ir e vir, entendeu? É uma pessoa na qual eu respeito muito. Muita gente fala o Senhor, Senhor, tem gente que não gosta de chamar de Senhor, mas já me falaram, não me chama de Senhor não, mas eu chamo você de Senhor, porque a expressão Senhor representa que o Senhor é uma pessoa de muito respeito. Isso para nisso, respeito e autoridade a palavra Senhor. Só que esse Senhor lá, na época de Jesus, que era uma época escravista, como eu disse, representava muito mais. Representava que ele era dono, ele era senhor dos sentimentos do escravo. Quer dizer, o escravo ele tinha os sentimentos desse senhor, e aí eu remeti em Filipenses 2, quando Paulo fala, tendes vós o mesmo sentimento de Cristo. Quer dizer, quando Cristo é Senhor na minha vida, significa que eu tenho os sentimentos de Cristo. Eu sou totalmente entregue a Cristo de corpo e alma. Foi quando Paulo ele fala aquela famosa frase, né, ele pronuncia, ele profetiza, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Toda a vida daquele que vive sob o senhorio de Cristo, a gente gira em volta, evidentemente, de Cristo. Uma vida cristocêntrica. Cristo está no centro. Então, isso eu falei a aula passada. Agora eu vou falar exatamente na mesma proporção quando o dinheiro se torna senhor da minha vida. Deixa eu só colocar uma frase aqui que você pode até divulgar ela no meu nome. Ter dinheiro e ter muito dinheiro não é problema. O problema é você tendo muito ou pouco e ser um escravo desse dinheiro. Ou seja, ser um servidor desse dinheiro. Ou seja, fazer desse dinheiro um senhor da sua vida. Ter dinheiro não há problema. Trabalhar muito para ter dinheiro não é problema. O problema é você ser servidor do dinheiro, servir ao dinheiro. Foi onde Cristo coloca a palavra muito clara, servir. Ninguém pode servir a dois senhores. Você pode ter dinheiro. Você pode trabalhar e suar para ter dinheiro. Isso é bom. Você não pode servir ao dinheiro. E aí que está o grande problema. E aí se torna o grande problema por quê? Porque é aí que começa a patologia do dinheiro, a doença do dinheiro em nós. Tem muitos filmes que retratam isso, mas a doença, a gente fica doente. Por exemplo, não sei, você com certeza não vai lembrar, o John que está aqui me filmando não lembra, sobre aquela região no Brasil da Serra Pelada, onde no começo da década de 80,
onde mais de 100 mil homens foram trabalhar nessa região da Amazonas, acreditando que lá tinha ouro. E tinha ouro, mas não tinha ouro suficiente para manter a família de 100 mil homens. Pessoas ficaram ricas extraindo ouro ali de uma maneira assim, muito ilegal e totalmente sem infraestrutura, ficaram ricos muitos. Mas o ouro, ele gera uma doença, uma cobiça, né? E a pessoa que chega a uma cobiça a bens materiais, ao dinheiro, ela está doente. E interessante que ela não está doente só numa parte, só numa área da sua vida. Como a pessoa que tem câncer, da metástase até, né? Mas a pessoa que está com um problema no fígado, no rim, sei lá, enfim. A doença do dinheiro é uma doença não só psicológica, em toda a sua extensão, e sentimental, e de desejo, e de vocação, e de futuro, e também acaba até sendo física. Né? Quantas pessoas iam na Serra Pelada e devido à extração ao manuseio do mercúrio para extrair o ouro, eles ficaram com câncer e sabiam que extraindo, mexendo com o mercúrio, que é um material muito pesado, é um material químico que gera muitas doenças, eles sabiam que iam morrer, mas assim mesmo eles utilizavam o mercúrio justamente por causa dessa cobiça no dinheiro, no ouro. Isso é uma patologia. Então, a doença do dinheiro é uma doença muito perigosa. Por quê? Porque ela pega, ela contamina todo um corpo do ser humano que está na cobiça, não só físico, mas psicológico e também espiritual. Por que espiritual? Porque Cristo atribui que o dinheiro é um senhor e o dinheiro acaba sendo um Deus, concorrente do Deus, do nosso Deus, o Deus unitrino. E a pessoa que vive o sentimento, como a gente vive no senhorio de Cristo, os sentimentos de Cristo, Filipenses 2, a pessoa, ela vive, como eu sei que eu estou servindo o dinheiro, não quando eu estou trabalhando muito apenas, mas quando os meus sentimentos são os sentimentos do dinheiro. Os meus desejos são desejos de dinheiro. As minhas virtudes são virtudes geradas por uma vamos dizer assim, por um vício do dinheiro. Então, quando eu vivo toda o meu dia a dia servindo ao ter, com os sentimentos do ter, com os desejos do ter, isso é um problema gravíssimo. E eu vou dizer, muitas pessoas que estão me assistindo agora falam assim, cara, como que eu faço? Porque eu só penso em ter, ainda que seja pobre. Talvez o pobre pense muito em ter. Sabe aquele lance assim, ó? Sabe as pessoas que sonham direto em ganhar na loto? E fica horas e horas pensando, se eu ganhar 300 milhões eu vou fazer isso, vou comprar aquela casa, vou doar para uma instituição, entendeu? Vou comprar uma casa para minha mãe, vou comprar uma fazenda, aí eu ponho dinheiro na ajuda. Essas pessoas ficam o dia inteiro pensando nisso. Isso é um modo de ter os sentimentos, não de Cristo, mas os sentimentos do dinheiro. Sabe aquelas pessoas que trabalham muito e não conseguem ver filho? Afinal, ele justifica que tem que pôr dinheiro na casa, que você tem que pôr comida na casa, você trabalha de manhã, à tarde, à noite. Essas pessoas estão servindo ao dinheiro. São pessoas que a primeira doença que chega é a doença espiritual. Sim, precisam fazer exorcismo, porque eles não servem mais a Deus. São pessoas que vão na missa, mas que não têm o senhorio de Cristo. Porque ou você tem o senhorio de Cristo ou você tem o senhorio do dinheiro. Então o dinheiro, ele gera, a primeira doença é a doença espiritual. Ele te apresenta um Deus falso na qual você vai adorando sem ajoelhar. Adorando sem canto. A adoração do Deus do dinheiro é uma adoração perigosa, que é uma adoração invisível. É uma adoração que você não percebe. E a primeira doença que chega é a doença espiritual. Você troca, por mais que você vá na missa, que você é chefe de pastoral, que você é coordenador de movimento. Mas, por exemplo, você é uma pessoa que trabalha de manhã à tarde à noite, manhã à tarde à noite, manhã à tarde à noite. Eu preciso sustentar. Bom, se você tem família, você não pode trabalhar de manhã à tarde à noite. Você não pode trabalhar o domingo o dia todo. Quantas pessoas eu conheci renunciando ao trabalho no domingo o dia todo, foi para um trabalho ganhando metade do salário, está vivendo, está comendo. Claro, com suas dificuldades, evidentemente.
E bem, eu não vou prometer para você aqui, nem a igreja promete, que você saindo do seu trabalho que você ganha X, indo para um trabalho na qual você tem possibilidade de ficar mais com a sua família, mas vai ganhar metade de X, entendeu? Que você não vai passar dificuldade financeira? Vai, no começo vai bastante, depois você se acostuma. Não é, na verdade, a gente não pode pedir para Deus dinheiro, o aumento do dinheiro, nós temos que pedir a nossa diminuição diante do dinheiro que eu ganho e que eu vou ganhar, e que é pouco. A gente pede para aumentar o salário, mas ninguém pede para diminuir eu para o salário que eu estou ganhando hoje, que é pequeno. Diminui você diante do salário.